capacete? Ó, então tá. Ou então na aula passada vocês tiveram aí a participação do Léo, que introduziu para vocês em sistemas mecânicos, né, sistemas de um grau de liberdade, a ideia de supercampo, a ideia de superespaço, supercampo, derivadas covariantes, como escrever ações no superespaço. Então, eu acho que é uma boa introdução, até porque, em geral, a mecânica quântica supersimétrica, ela é tratada, em geral, não é tratada em formalismo de supercampo. E aí, a ideia aí das aulas do Léo foi introduzir os supercampos, porque sistematiza melhor. E quando a gente for fazer a supersimetria global, né, nas próximas aulas, fazer Super Young News, a gente vai fazer a primeira versão, explicar a coisa normal, os campos componentes, depois a gente passa para supercampo, porque muita gente já usa, quer dizer, quem faz supersimetria, mesmo do ponto de vista assim, mais de estudar propriedades formais, né, ou assim, propriedades mais, que não faz fenomenologia, propriedades das teorias de divergências ultravioleta, renormalizabilidade, sempre é bom trabalhar em supercampo, porque já existe todo um formalismo desenvolvido para superregras de Feynman no superespaço, propagadores, superpropagadores, propagadores de supercampo, não mais de campos componentes, os gráficos de Feynman no superespaço. Então isso aí já é uma metodologia que já existe, até meu doutorado foi muito em cima disso. Então é uma coisa que já é da década de 80, né? Agora, para a fenomenologia, quem faz modelo padrão, a física experimental, quer dizer, tirar resultados, modelo padrão supersimetrizado, esses modelos de quebra de supersimetria dentro do modelo padrão, aí usa formalismo de campos componentes, porque você precisa ver tudo que está acontecendo. Você não quer estudar propriedades mais estruturais, você quer estudar propriedades mais assim, específicas de modelos de vértices, né, de tipos de vértices. Então, tem essas duas ligações. Quer dizer, normalmente, né, a gente pode fazer a supersimetria fora do superespaço, fora de supercampo. É como se a gente fosse fazer a relatividade especial sem usar a formulação covariante. A gente fosse usar a formulação euclidiana, fazendo relatividade geral, distinguindo entre escalar e vetor, ao passo que a gente tem uma formulação unificada. Então, na supersimetria, para muitos efeitos, é bom a gente estudar a formulação de superespaço e supercampo. Então, a ideia de introduzir um sistema mecânico é boa, porque ela já dá uma primeira abordagem, sem as complicações algébricas, é uma variável só, é só o tempo, o superespaço é bidimensional. Então, as ideias, assim, elas se colocam de uma forma mais clara, sem complicação de formalismo. Então, a gente vai ver isso depois. Mas, como a gente tem discutido aqui no curso, toda a ideia de introduzir a supersimetria, antes da gente começar a parte de gravitação, como a gente lá no início motivou a supersimetria, a gente motivou a supersimetria basicamente em duas frentes. Uma era estudando as isometrias, né, do cone de luz. A gente já falou isso, não vou retomar. Então, a gente tinha estudado as isometrias do cone de luz no espaço de Minkowski, que saía daqui o grupo conforme e depois por fora, né, subliminarmente ao grupo conforme, apareciam, né, aqueles espinores, né, aparecia uma estrutura espinorial que gerava o grupo conforme, e apareciam então as transformações de supersimetria, né, como sendo transformações com parâmetros de natureza fermiônica, elas apareciam local, aparecia uma supersimetria, né, com parâmetro fermiônico que dependia da posição espaço-temporal que estava por trás do grupo conforme. Por outro lado, a gente falou uma outra maneira também de ver como a supersimetria aparece localmente é estudar o campo de Harita-Schwinger. Então, esse campo de Harita-Schwinger, ele, para poder descrever o puro spin 3 meios e eliminar o spin 1 meio que está presente espuriamente, a gente introduzia uma simetria que era local, mas realizada por um parâmetro de natureza espinorial. Então, a própria, independentemente de ter supersimetria ou não, o próprio espaço de Minkowski, né, ao querer, né, a própria relatividade, digamos assim, se a gente quiser fazer uma formulação covariante para um campo de spin 3 meios no espaço de Minkowski, para a formulação ser covariante, eu preciso produzir o spin meio junto com o spin 3 meios, porque a representação é essa, é aquela representação 1 meio, meio 1, mais 1 meio. Então, não tem como eu abrir mão do spin meio, por covariância. Mas,
como nas teorias de gauge, a gente consegue desacoplar o spin, a gente tem meio 3, a gente consegue desacoplar esse spin espúrio, impondo essa simetria local, como a gente impõe no caso de Marx. Então, a própria relatividade especial, no tratamento de um campo elementar, né, que vai descrever uma partícula fundamental de spin 3,5, ele já fala da necessidade de uma transformação espinorial local, que bate com isso aqui. Então, a gente tem duas maneiras, né, de perceber como a supersimetria entra de uma forma local. E aí, depois, a gente pode fazer a particularização do caso global. Estou colocando isso porque não é a forma, vamos dizer assim, mais usual e pedagógica de introduzir a supersimetria, né, que se introduz em geral global, vai fazendo aos poucos, mas eu acho que é a forma mais convincente de mostrar que a supersimetria é uma simetria estrutural dos cones de luz do espaço-tempo. Era um pouco isso. Então, hoje nós vamos começar a estudar o primeiro modelo concreto. Nós já tínhamos adiantado aqui no curso também, que se a gente tem quer fazer uma formulação supersimétrica, né, em cima nós vimos que a supersimetria local, como duas transformações de supersimetria locais, gera uma translação local. Ou seja, então a gente viu que duas supersimetrias, né, a composição de duas supersimetrias, vamos colocar assim, supersimetria versus supersimetria, ela gera para nós um diffeomorfismo, né? Seria igual aqui a um General Coordinate Transformation, então um diffeomorfismo. Então ela geraria um diffeomorfismo. Então, se duas transformações de supersimetria estão gerando para nós um diffeomorfismo, aqui a gente sabe, essa simetria aqui é típica da relatividade geral. Então, se essa simetria... essa simetria aqui é da relatividade geral. Então, naturalmente, eu poderia pensar que um cenário natural para descrever a supersimetria local seria a relatividade geral, onde a partícula fundamental, quer dizer, o quantum da interação teria spin 2. Então, a pergunta é, e nós já tínhamos visto que quando a gente faz uma transformação de supersimetria, a gente altera o spin de meia unidade. Então, a gente pode pensar, será que eu vou fazer uma formulação com spin 2 e spin 5 meios, ou uma formulação com spin 2 e spin 3 meios? Então, a gente abdica dessa possibilidade, até porque, né, um spin 5 meios em interação no âmbito da teoria de campos, não da teoria de campos estendidos, como objetos estendidos como teoria de cordas, a gente consegue introduzir spins mais altos. Mas no limite, né, da teoria de cordas para a teoria de campos puntiforme, né, a gente perde a possibilidade de escrever um campo 5 meios. Quer dizer, perde a possibilidade, não, nós não sabemos ainda fazer uma teoria de campos consistente para spins mais altos em interação. Então, eu opto por essa possibilidade, fazer então uma formulação supersimétrica local que inclua a gravitação e tenha como parceiro um campo de spin 3 meios. Então, esse aqui seria, né? Oi, pois não? Qual é exatamente o problema com os spin 5 meios? Na verdade, spin 5 meios ou maior do que 2 em geral. O problema é que quando quando você coloca interação, você entra em conflito com o problema da localidade. Você perde localidade, perde causalidade. E você gera, quer dizer, os resultados que a gente tem é que você gera perturbações que se propagam sempre supraluminalmente. Esse problema já havia no spin 3 meios, na década de 70. E ele foi resolvido com a supergravidade. Então, o spin 3 meios também foi uma outra maneira. Na década de 70, se tentava estudar a interação eletromagnética de objetos de spin 3 meios carregados. E aí, isso gerava, você violava a causalidade na função de Green do fóton. Então, isso foi resolvido com a supergravidade. Então, o problema sério que se tem quando você considera spins maiores do que 2 em interação é o problema da causalidade. Você quebra a causalidade, você pode reconstituir a causalidade, mas aí você quebra a covariância de Lorentz.
Se vocês quiserem assim se aprofundar um pouquinho mais nisso, os nomes melhores, assim, a escola que melhor trabalha essa questão dos spins maiores do que 2 é a escola lá holandesa. É o pessoal ligado ao Pieter van der Weyden. Depois tem Vermassen. Depois tem também, tem que Van der Weyden mexeu bastante nisso. Depois tem um ele é de Wuppertal. Ele veio bater aula pra gente na CISA. Depois eu vou pegar o nome dele, né? Bom, Neil Van Roys é o primeiro nome, que estudou spins mais altos, problemas ligados a spins mais altos. Vermassen, da escola de lá também. E vou lembrar do nome dele, é da Universidade de Wuppertal, mas é a escola holandesa. Tem alguma coisa sobre spins mais altos também do Veltman. Também mexeu com isso. Depois tem o nosso amigo. Tem uma pessoa da Rússia também, né? Com spins mais altos, né? É. Quem é o cara? Eu não lembro o nome, mas ele veio no CBPF, acho que é colega teu. É o russo que está na Itália, nos anos passados. Tá certo, tem sim. Foi o tempo para tentar em Padova. É isso mesmo, tá certo. Isso mesmo. Ele também trabalha com spins mais altos. Tá certo, eu esqueci também o nome. Bélgica também tem. É o da Bélgica, exatamente, é o Van Proy. Estava querendo lembrar o nome dele também. Van Proy trabalha com spins mais altos, né? Tá certo. Então, o Neil Van Roys tem um trabalho muito bom do Nuclear Physics, que é direcionado justamente para os spins 5 meios. É o Nuclear Physics, eu acho, de 1977, do Pieter van der Weyden. Já justamente tratando o problema dos spins 5 meios, tá? Professor, existe, dentro desse trabalho, existe alguma justificativa de por que a mágica de para baixo de 2 funciona e para cima não? Assim, o que o 2 tem de especial que divide essa... Vamos dizer assim, a questão toda são as simetrias, né? Se você vai para spins mais altos, você, na verdade, tem uma torre mais baixa, você tem uma torre de spins mais baixa. Mas se você vai para o spin 5, você vai para o spin 2, você tem spin 1 e 0 que você sabe tratar. Se você vai para o spin 5 meios, você aí tem o problema do spin 3 meios e tem o problema do spin meio. A questão é você achar uma simetria que consiga eliminar consistentemente todos os spins mais baixos. Porque até 2, você tem só uma categoria de spins mais altos, mas à medida que você aumenta muito, você tem categorias mais altas de spins mais altos, tá certo? Esse é o problema. Então, a gente vai optar, né, quer dizer, a supergravidade, vamos dizer, tradicional, chamada supergravidade simples, né, simple super, né, simple supergravity, é essa supergravidade n igual a 1, n igual a 1 significa uma única supersimetria, depois vamos falar de supersimetrias estendidas, né? Você chegou a falar, Léo, não deu supersimetria n igual a 2? Chegou, né? Então tá. Então a gente tem supersimetrias estendidas, locais, então a gente pode, na verdade, a gente vai ver que a gente pode ter até 8 supersimetrias estendidas se nós estamos falando de 4 dimensões. Então, as supersimetrias estendidas, elas vão ter múltiplex mais elaborados, spin 2, spin 3 meios, a gente pode até introduzir o fóton, por exemplo. Por que você só pode ir até 8? A gente só pode ir até 8 porque a álgebra de supersimetria, ela mostra que existe uma relação entre o conteúdo de spins do modelo, da representação da supersimetria e o valor de n. Então, você mostra que o spin máximo da representação fundamental é n sobre 4.
Então, se você tiver supersimetria maior do que 8, você tiver 9, você já começa a ganhar spin 5,5. E aí você limita isso também, porque você só quer ir até spin 2. Também porque o que a gente sabe das interações fundamentais é que as interações fundamentais elas são mediadas por objetos. O setor de matéria é spin meio, o setor de Higgs spin 0 e o setor de Gauge é spin 1 ou spin 2, no caso do graviton. Então, você também quer reproduzir as interações que você conhece. Quer dizer, a pergunta é, tem alguma interação mediada por um spin 5 meios ou por spin 3? A gente não tem ainda nenhuma informação sobre isso. Então, você não tem nem motivação para continuar, né? Que não... Oi? É porque não tem continuação. Motivação então para continuar. Não tem motivação e também nós não temos ainda, como a gente estava falando, se você introduzir n maior do que 8, você tem spin maior do que 2. E aí você não tem uma teoria de campos com interação satisfatória para descrever spin maior do que 2. Então é limitação mesmo. A nossa limitação. Tá? Tudo a gente vai falar depois quando a gente for falar das supersimetrias extendidas. Só estou só motivando que a gente hoje vai trabalhar com a supersimetria simples, que é simplesmente seria a pura supergravidade, sem matéria ainda. Como a gente fizer gravitação pura, como a gente fez aqui. Os primeiros passos da gravitação a gente fez Einstein-Hilbert puro, né? Fez a formulação de Einstein-Cartan para gravitação pura. Depois a gente introduziu matéria. Então a mesma coisa, vamos primeiro fazer a supergravidade simples e depois a gente vai introduzir matéria. Matéria fermiônica na supergravidade e depois a gente pode fazer um acoplamento, na próxima aula a gente faz o acoplamento com Maxwell. Aí a gente faz, vamos dizer, uma eletrodinâmica na supergravidade. Então, nós vamos fazer isso aqui, isso aqui é uma coisa simples, mas bastante técnica. Eu até fiz uns apontamentos para não ficar tendo que fazer todos os cálculos do quadro, porque são coisas demoradas. E a gente precisa, um aspecto técnico que a gente precisa lidar bastante é com a questão dos rearranjamentos de Fields, o tratamento dos bilineares fermiônicos, que vai ajudar muita gente também quando for fazer a formulação introduzida por Salange-Strasdil, que é a formulação de superespaço e supercampo. Então, só para lembrar, a gente vai estar trabalhando basicamente aqui, com os spinores, os geradores de supersimetria, são os spinores de Majorana, e os parâmetro spinorial, nós introduzimos esse parâmetro aqui spinorial, o parâmetrozinho que gera a supersimetria, como sendo um spinor de Majorana. Por quê? Porque a gente quer fazer transformações que sejam, as transformações de Gauge, normalmente, que nós consideramos, tem parâmetros reais, né? As transformações do tipo grupos de Lie. A gente escreve os parâmetros e os geradores. Então, a gente gosta de ter representações unitárias, esses parâmetros são reais e esses geradores são hermitianos. Então, o análogo real no setor espinorial são os spinores de Majorana. Então, a gente vai trabalhar com férmions de Majorana. Esses spinores de Majorana, como a gente pode chamar um spinor de Epsilon, a notação muito comum que a gente usa é spinor θ por causa do superespaço. Então, vamos supor que a gente, só para manter a notação padrão até que o Léo usou, vamos dizer que eu tenha θ, um spinor de Majorana. Então, esse spinor aqui é Majorana e em 4 dimensões. Então, vamos dizer, a gente está em 1 mais 3 dimensões. Tratamento normal que a gente vai fazer. Então, primeiro a gente lembra a característica, que é a definição. Então, o spinor de Majorana, o spinor conjugado de carga, ele é definido desse modo aqui, só para a gente lembrar rapidamente. Então, isso aqui dá C, gama zero transposto, e aí θ estar, né? Lembrando aqui que a definição do barrado para nós, né, que é θ barrado, θ Dagger, gama zero. Então, quando a gente transpõe o gama zero transposto, o transposto do Dagger é o estar. E aí a gente lembra que essa matriz C é a matriz de conjugação de carga, que é uma matriz antissimétrica, é uma matriz que satisfaz a essa relação aqui com todas as matrizes de gama, que satisfaz a essa relação, que automaticamente a gama 5, ela resulta desse modo aqui. Então isso significa para nós, né, que as matrizes, né, C gama Mi são matrizes simétricas. Essa combinação aqui é sempre simétrica, né? Sai daqui, né? Que C gama Mi transposto, C é menos 1 é menos gama Mi. Então eu boto aqui esse C, aí arranco esse C é menos 1 daqui. Aí eu posso escrever esse objeto aqui como sendo gama Mi C transposto. Isso aqui vai ficar C transposto, que é menos C, gama Mi transposto. Então essa
essa relação aqui, né, é verificada desse modo aqui, porque o C transposto é menos C. Então, é isso aqui, opa, é igual a menos isso. Isso que está aqui é igual a menos isso. Então, gama mi C transposto é igual a C gama mi. Né? Ou gama mi C, ou vice-versa. Né? Então, essa combinação é uma combinação simétrica. Com o gama 5 é o contrário. Eu boto esse C menos 1 aqui, está aqui. Mas aí, devido ao fato do C ser isso aqui, é a mesma coisa que gama 5, C transposto com sinal menos. Então, essa combinação gama 5C, para nós, é uma matriz antissimétrica. Vai precisar dessas propriedades mais à frente. Depois a gente pegar, por exemplo, a matriz, vamos dizer, gama mi, gama 5. C, a gente vai ter isso, ó, C, pegar essa matriz aqui, gama mi, gama 5. C é menos 1. Então, isso aqui para nós é C, gama 5 transposto, gama mi transposto, C é menos 1. Aí agora eu coloco C é menos 1, C aqui. Então, C gama 5 transposto, C é menos 1, é o próprio gama 5. C gama mi transposto, C é menos 1, é menos gama mi. Então, isso aqui é igual, agora anticomuta é igual a gama mi, gama 5. Então, essa relação aqui, né, é isso aqui. Mais gama mi, gama 5. Então, isso significa que C gama mi, gama 5 transposto é igual a gama mi, gama 5C. É só multiplicando os dois lados por C. E aí, então, eu posso escrever isso aqui, esse objeto aqui, a gente pode escrever como sendo gama mi, gama 5C transposto, com sinal menos. Por quê? C transposto é menos C, né? E gama mi, gama 5 transposto. Então, esse objeto aqui, então, se eu realizar essa operação, eu obtenho isso, porque C transposto é menos C, então fica C, gama mi, gama 5. Então, essa combinação aqui, né, mostra que gama mi, gama 5 também é uma matriz antissimétrica. Então, gama mi, gama 5, C transposto é igual a gama mi, gama 5C. Isso vai ser importante depois para a gente fazer várias simplificações. Não estou lembrando que são coisas simples, mas que em geral a gente não encontra muito nos livros quando estuda equação de Dirac, porque essas discussões não são importantes, né? Quando a gente estuda equação de Dirac, elas aparecem mais na supersimetria mesmo, sobretudo na formulação de superespaço. Vai precisar depois para simplificar, só para lembrar essas coisas aí. Então, a gente vai precisar desses fatos aí, lembrando as propriedades da matriz gama 5. Muito bem, então isso aqui é, agora, isso é um espinor geral, qualquer espinor conjugado de carga. O espinor de Majorana, então, ele é definido dessa forma, né? Ele é o espinor que é autoconjugado de carga. Então, na verdade, ele satisfaz essa relação aqui, né? O próprio espinor é C, gama 0 transposto, θ estar. O espinor de Majorana não é real, mas ele satisfaz esse vínculo de realidade. As componentes estar e as componentes originais são relacionadas assim. Aqui, se a gente quiser, a gente pode colocar um C menos 1C. Quando eu colocar o C menos 1 aqui, eu vou produzir um menos gama 0. E aí vai sobrar um C aqui, θ estar. Então, isso aqui seria um espinor de Majorana, ou isso aqui que é a propriedade definidora mais geral. Isso aqui já é, isso aqui também é geral, só que a gente já está colocando de uma forma mais clara a relação entre o espinor e o seu conjugado complexo, né? O fato de muitas vezes a gente confunde também um pouco do que não é errado, né, mas é particular, é dizer, o espinor de Majorana é real. Não, o espinor de Majorana não é real. Ele satisfaz a um vínculo que restringe as componentes complexas dele, mas em princípio ele é um espinor complexo. Agora, na representação de Majorana, o espinor de Majorana se torna real. Estou colocando isso para evitar, quem não está acostumado com isso, evitar confundir. Então vamos olhar o seguinte, vamos olhar isso na representação de Dirac. Quando a gente trabalha com a usual representação das matrizes gama de Dirac. O gama 0, para nós, é o que é? Identidade, 0, menos identidade.
E as matrizes gama espaciais, né? Zero, sigma, menos sigma, zero. É a representação de Dirac das matrizes gama. Só para lembrar que a matriz de conjugação de carga, ela satisfaz essas propriedades aqui. C gama zero transposto, C menos 1 igual a menos gama zero. Então isso aqui fica menos gama zero C. C gama 1 transposto, C menos 1 igual a menos gama 1 C. C gama 2 transposto, C menos 1, menos gama 2 C. C gama 3 transposto, C menos 1. Estou fazendo tudo isso porque isso aí vai... Agora sim, isso é particular da representação. Na representação do Dirac, a matriz gama 0 é simétrica. Então eu posso tirar isso aqui. A matriz gama 1 é antissimétrica. Então eu boto menos aqui, aí acaba esse menos aqui. A matriz gama 2 é sigma y menos sigma y. Só que quando eu transpuser sigma y é menos sigma y, então essa matriz aqui, gama 2, é uma matriz simétrica. Na representação de Dirac, a gama 2 é isso aqui, 0, sigma, menos sigma, 0. Se nós transpusermos essa matriz, a gente vai ganhar 0, menos sigma y transposto, sigma y transposto, 0. Só que sigma y é antissimétrica. Então, o transposto da matriz gama 2 é ela mesma. A matriz gama 2 é simétrica. Se ela é simétrica, esse sinal menos aqui persiste. E a matriz gama 3 é antissimétrica. Então o sinal menos desaparece. Então, o que a gente tem é que a matriz de conjugação de carga, ela deve comutar com gama 1 e gama 3 e anticomuta com gama 0 e gama 2. Então é uma boa proposta. Eu posso colocar aqui um número, né, uma fase, sei lá, aqui uma etapa, e colocar aqui gama 0, gama 2. Essa matriz aqui, ela é antissimétrica, né? Se eu tirar o transposto dela, gama 2 transposto é gama 2, muda, né? O gama 0 transposto é o gama 0. Então isso aqui é menos kappa gama 0, gama 2. Então essa matriz já satisfaz a propriedade de ser antissimétrica. Ela tem que ser unitária, é uma outra propriedade da conjugação de carga. A conjugação de carga, ela é uma matriz antissimétrica e é uma matriz unitária. Então, vamos tirar a idade dessa matriz. Tem kappa estar, gama 2 Dagger é menos gama 2 e gama 0 Dagger é gama 0. A matriz gama 0 é hermitiana e as matrizes espaciais são anti-hermitianas. Então, isso aqui é kappa estar, gama 0, gama 2. Então, se eu multiplicar C por C Dagger, eu vou ter módulo de kappa ao quadrado, aí pegar C, que é gama 0, gama 2, e aí aqui eu vou ter gama 0, gama 2. Estou multiplicando C por C Dagger. Esses dois aqui anticomutam, então fica 0 e 2, e aqui dá um sinal menos. Gama 2 ao quadrado é menos 1, e gama 0 ao quadrado é 1. Então, para essa matriz ser unitária, é preciso que kappa seja uma fase. Então, kappa, módulo de kappa igual a 1. E kappa é uma fase. Então, essa matriz agora é unitária. Então, isso aqui pode ser uma fase. Vou botar aqui, sei lá, um E elevado aí. C. Então, essa é uma boa proposta de matriz. Tá? Agora, então, ela faz todo o trabalho que a gente quer. A gente, então, pode escolher essa matriz. Então, a gente sabe que C vai ser exponencial de, se quiser, essa fase, gama 0 vezes gama 2. Vou botar aqui. Gama 0 vezes gama 2 vai ficar 0, sigma y e sigma y 0. Então essa seria. Então essa matriz aqui é puramente imaginária. Então essa matriz seria puramente imaginária. Então a gente escolhe essa fase aqui igual a I para fazer essa matriz aqui ficar real. Então a gente pode tomar essa fase aqui igual a, sei lá, I sobre 2, né? Então, a gente pode escolher isso aqui igual a I. Nenhum problema. Então essa matriz não perde as propriedades de antissimetria, não perde a propriedade de unitariedade, não perde as propriedades dessas comutações e anticomutações, então, mas ela se torna real. Então isso aqui é 0 menos I, 0. Aqui 0 menos I, 0, 1, menos 1, 0. Mostrando que de fato essa matriz aqui
ela é antissimétrica, né? A própria esse coeficiente está tudo aqui. Então ela tem essa forma. Então se a gente olhar, então a gente fixou a matriz C na representação de Dirac. Que é só para deixar clara essa questão. Então na representação de Dirac, como é que fica o espinor de Majorana então? O espinor de Majorana tem que satisfazer essa condição aqui, θ igual a gama menos gama zero, C, vou botar aqui, vamos botar como a gente botou lá, C é menos, vem o I lá do C, né? Gama zero está aqui, e aí C, que é I, gama zero, gama 2, θ estar. Então, gama zero ao quadrado é 1, então isso aqui fica menos I, gama 2, θ estar. Então a gente vai ter o seguinte, θ1, θ2, θ3, θ4. Aí aqui a gente vai ter nossa matriz aqui, 0, 0. Aí é 0 menos I, então vai ficar menos 1 aqui. Toda ela é 0, né, que é a matriz gama 2. Aí aqui ela é 0 menos I e 0. Então aqui fica 1, 0. Depois, opa, ela é a mesma coisa, ela vai ficar 0 menos I, menos 1, 0, matriz simétricazinha, como deveria ser. Então toda essa matriz aqui atuando, então isso aqui já é isso tudo aqui, gama 0, C. E aí atuando aqui em θ1 estar, θ2 estar, θ3, θ4. Então, na representação de Dirac, o espinor de Majorana tem uma forma muito especial. Ele vai ser dado dessa forma. Θ vai ser θ1. Então a gente vê que essa relação aqui me diz que θ1 é igual a θ4 estar. Então θ4 é o θ1 estar. Depois o θ2 é Menos, não? Oi? Menos, não? θ1 é menos, θ1 menos θ4 estar. Obrigado. Então θ4 é menos θ1 estar. Obrigado. θ2 bate com o θ3, não é isso? θ2 vai ficar igual a θ3 estar. Então, vamos botar aqui θ2. Então, esse carinha aqui, então bateu, desculpa, θ2 exato, vai ser o θ3 estar. E aí o θ3 vai ser menos θ2 estar. Então, está tendo uma inconsistência aqui, deixa eu ver se eu imagino o sinal aqui. 0 menos I e 0. 0 menos I e 0, né? Tá certo, a matriz gama 0 ao quadrado é 1. Perdão. Aqui a matriz gama 2 é 0 sigma y menos sigma y, perdão, 0. Então aqui está, aqui ó, é a matriz sigma 2 e aqui é menos a matriz sigma 2. Então C é antissimétrico, mas isso aqui não é antissimétrico. Essa matriz aqui é simétrica, mas essa matriz aqui não é a matriz C. Essa matriz aqui tem gama 0, gama 0, gama 2. Desculpa aí. Então, isso que acontece. Então, perdão, volta aqui até sinal mais. Vai ficar aí com menos ali no... O último ia ser menos 1. Aqui é menos, obrigado. Perfeito. Então, continua θ1 igual a menos θ4 estar, né? Tá certo. E a relação entre θ2, então θ2 é o θ3 estar e o θ3 é θ2 estar. Então, isso mostra pra gente que ao invés, se fosse um espinor, então acho que está tudo certinho agora, né? Essa relação fica consistente, porque aí quando eu tirar o θ4 é menos θ1 estar e o θ1 é menos θ4 estar. Então, se fosse um espinor de Dirac, eu teria 4 componentes complexas independentes. Então, quer dizer, um espinor de Dirac, na representação de Dirac, ele tem 8 componentes reais. 4 componentes complexas independentes, portanto 8 componentes reais. Agora, o espinor de Majorana, na representação de Dirac, sobra para ele apenas 2 componentes complexas independentes. Então ele tem, na verdade, 4 componentes reais. Então, na verdade, ele pode ser definido, quer dizer, ele tem metade dos graus de liberdade que um espinor de Dirac tem. Mas isso visto na representação de Dirac. Então, na representação de Dirac, o espinor de Majorana é complexo, porém, a condição, o vínculo de Majorana reduz esses
essas duas componentes inferiores a essa relação aqui. Na verdade, eu posso até escrever assim. Se a gente chamar θ1, θ2 de um espinor, né? Eu poderia escrever isso aqui. Se eu chamar isso aqui de um espinor, vamos dizer assim, Xi, então eu botaria um espinor de duas componentes Xi aqui, e isso aqui que está acontecendo, pensa, não é isso aqui, é a matriz 0, menos 1, 1, 0. Né? Se eu atuar com isso aqui em θ1 estar, θ2 estar, eu produzo menos eu vou produzir θ2 estar menos θ1 estar. Então essa matriz aqui é a matriz I sigma Y, é como se eu tivesse aqui I sigma Y atuando nesse espinor aqui de cima. Então posso escrever que sempre é nessa representação do Dirac. Então na verdade toda a informação do espinor de Majorana está aqui. A informação que está aqui é o conjugado complexo disso aqui. Então, só esse espinor aqui já responde por todos os graus de liberdade do espinor de Majorana, na representação de Dirac. Agora, suponhamos que a gente vá para a representação de Majorana. Então, isso aqui é geral, vale para qualquer representação. Se a gente agora vai para a representação de Majorana, então vamos mudar as nossas matrizes Psi. Desculpa, as nossas matrizes da... Desculpa eu perder um pouquinho de tempo com isso, mas é para evitar, assim, só, às vezes, maus entendidos que existem, às vezes, até na literatura. Então, lembrar que o espinor de Majorana, ele tem 4 componentes reais independentes. Então, claro, será que não tem, então, uma representação onde as 4 componentes já saem diretamente reais, né? Então, se a gente está na representação de Majorana, a representação de Majorana é caracterizada pelas matrizes gama completamente assimétricas. Então, ela vai dessa forma, assim, gama 0, posso colocar ela assim, é a matriz sigma y, 0, 0, menos sigma y, puramente imaginária. Pego a matriz gama 1, como sendo 0, sigma 2, sigma 1, sigma x, sigma x, 0, 0, menos sigma x. Boto um i aqui e boto um i aqui. Essa matriz aqui tem quadrado igual a 1. Essa matriz aqui tem quadrado igual a menos 1. Então, e ela anticomuta com essa. Então, já estamos fechando a álgebra de Clifford. Vamos botar aqui o gama 2 igual a i sigma z, 0, 0, menos i sigma z. Então, de novo, essa matriz tem quadrado igual a menos 1. E essa matriz anticomuta com as outras duas. Então, já tem 3 matrizes puramente imaginárias fechando a álgebra de Clifford. Falta só a matriz gama 3. Então, se eu pegar uma estrutura desse tipo, uma matriz assim, A0, 0, menos A, e multiplicar com a matriz que seja 0, identidade, 0, essa vezes essa, dá 0, A, menos A, 0. Essa vezes essa. E o contrário, essa vezes essa, dá 0, menos A, 0. Então, uma matriz com essa estrutura sempre anticomuta com qualquer matriz com essa estrutura. Então, uma matriz desse tipo anticomutaria com todas as outras, mas ela tem que ter quadrado igual a menos 1. Então, a gente bota um izinho aqui, bota identidade, 0. Então, essa matriz tem quadrado igual a menos 1 e anticomuta com as demais. Então, tem uma boa representação puramente imaginária das matrizes gama, certo? Bom, e aí vamos lá. A gente agora tem que ver quem é a matriz de conjugação de carga nessa representação. Então, C, gama 0 transposto, igual a menos gama 0, C. C, gama 1 transposto, igual a menos gama 1, C. C, gama 2 transposto, igual a menos gama 2, C. E C, gama 3 transposto, igual a menos gama 3, C. Estou usando a propriedade geral. Agora, nessa representação, a matriz gama 0 é antissimétrica, porque o sigma I é antissimétrico. Então, aqui tiro um transposto aqui e ganho um sinal menos. A matriz gama 1 é simétrica. A matriz gama 2 é simétrica. Certo? E a matriz gama 3 é simétrica. Então, eu precisaria de uma matriz que anticomutasse com gama 1, gama 2, gama 3, mas comutasse com gama 0. Então, poderia pensar de novo, uma fase
porque ela é unitária, então o quadrado dela tem que ser igual a uma fase aqui, será? 1 é aí psi vezes gama zero. Essa matriz aqui sai, por exemplo, puramente imaginária. Então eu posso, se quiser, tornar essa matriz real. Vamos dizer que a gente vamos dizer que a gente escolha essa fase aqui igual a zero. Vamos dizer que a gente pega ou então pega essa matriz aqui igual a I gama zero. Ela não perde nenhuma das propriedades, ela continua sendo assimétrica, contando com tudo isso, só que ela se torna real. Então essa matriz aqui, nessa representação, ela ficaria... Então vou deixar assim, ser I gama zero. Então, vamos voltar agora, quem é o Spinor de Majorana? Então, o Spinor de Majorana, nessa representação, então seria esse Spinor de θ igual a menos gama zero, C, θ estar. Se eu tomar, por exemplo, C igual a menos gama zero, que não acontece nada, que é uma boa matriz de conjugação de carga, isso aqui dá gama zero ao quadrado, que é 1. Então fica θ igual a θ estar. Então, na representação de Majorana, eu tenho essa matriz de conjugação de carga, e aí sim, a condição de Majorana está me dizendo que todas as 4 componentes são independentemente reais. Então, o Spinor de Majorana, na representação de Majorana, ele é um θ completamente real. Então, ele é completamente real. Então, de fato, ele tem as 4 componentes reais, independentes, como deveria ser. Só que nós não vamos precisar, assim, ficar usando representações, às vezes a gente vai tentar fazer tudo independente da representação. Estou só fazendo isso para esclarecer, às vezes, algumas dúvidas, sobretudo na literatura de supersimetria, quem não é muito inteirado, às vezes acaba confundindo, né, que o Spinor de Majorana é real. Não, ele é real na representação de Majorana. Ele satisfaz uma condição de realidade que vincula os seus graus de verdade na representação de Dirac. E na representação de Weyl, vou botar aqui, deixa eu apagar agora isso aqui. Então vamos ver o vamos apagar aqui. Vamos buscar agora o último resultado assim, importante sobre Majorana, né, que é isso aqui. Então a gente sabe que todo Spinor, agora não estou falando mais de representação não. Isso aqui é geral. Quando eu digo geral, é independente da representação. Então a gente sabe que todo Spinor θ pode ser quebrado numa componente com quiralidade left, mais uma componente com quiralidade right. Onde nós estamos usando para nós, né, que left é 1 mais gama 5 sobre 2 e o right é 1 menos gama 5 sobre 2. Então só lembrar disso aqui rapidamente. Então, e a gente sabe que tem essa relação, que eu não vou mostrar para vocês, está mostrado nos nossos cursos aí de eletromagnetismo, que se eu pegar o conjugado de carga de um Spinor com a componente left, eu obtenho a componente right conjugado de carga. Para obter isso é muito simples, basta usar aquelas propriedades que a gente sabe de que C, gama 5 transposto, C é menos 1, independente da representação, é o gama 5. Usando essa propriedade, eu mostro isso. E vice-versa. Se eu pegar o θ right, um Spinor com quiralidade right, e tirar o conjugado de carga dele, eu vou obter o conjugado de carga left. Isso mostra que a antipartícula de um férmion left é a componente right, é a quiralidade right da antipartícula. E assim vai, vice-versa. Isso é geral. Isso é geral. Agora, se θ é Majorana, então é claro, θc é igual a θ. Então vale que, por exemplo, θ right, conjugado de carga, é o próprio θ left. Então isso mostra para nós que para o Spinor de Majorana, toda a informação dele pode estar na componente left. Eu vou escrever que a componente right dele nada mais é do que, ou tiro o conjugado de carga aqui, a componente right é o θ left conjugado de carga. Dado isso aqui, eu posso agora tirar o conjugado de carga do conjugado de carga. A gente sabe que psi conjugado de carga é igual a psi.
em 4 dimensões. Tem certas dimensões que dá menos 1, mas em 4 dimensões, conjugar de carga 2 vezes me reproduz o Fermi original. Então, se eu tirar o conjugado de carga dessa equação, CC vale 1 e aqui vai me dar o conjugado de carga. Então, o Fermi-White nada mais é do que o conjugado de carga do Fermi-Elétrico. Então, a estrutura de um spinor de Majorana... Professor, Oi? nesse caso, como é que então um neutrino de Majorana poderia dar um neutrino estéreo right? Porque... Não, porque aí no caso dos neutrinos de Majorana, você tem as duas componentes. Você tem a componente left e tem a componente right. Só que a massa do neutrino, quer dizer, quando você tem um neutrino de Majorana, você não usa o mecanismo de massa de Dirac, você não mistura as quiralidades. Você forma a massa uma quiralidade só. Tá? Porque, por exemplo, diferentemente do Dirac, no caso de Dirac, o que é a massa de Dirac? É psi left barrado psi right. Certo? Agora, vamos lembrar do spinor de Majorana. Agora, vamos dizer que isso aqui seja Majorana. Então, se isso aqui é Majorana, eu sei que o psi right, ou vamos dizer, o psi left, vou botar aqui, vou pegar essa relação aqui. Seria melhor colocar, vamos escrever o psi left barrada, vamos pegar essa relação aqui, psi right conjugado de carga, o spinor de Majorana é o psi left. Então, isso aqui me diz que C psi right barrado transposto. Vou fazer uma coisa aqui, Gabriel, só para não misturar as coisas aqui. Já vou te atender. Vou só refilar isso aqui e responder você. Então, o spinor de Majorana geral pode sempre ser escrito assim: a sua componente left mais a sua componente right, que na verdade é C, o θ left barrado transposto. Na verdade, isso aqui é o conjugado de carga do left. Então, toda a informação do spinor de Majorana está na sua componente left. Ou vice-versa, eu posso escolher a componente right, mas uma quiralidade define um spinor de Majorana. Por isso que a gente muitas vezes vê na literatura que um spinor de Majorana é equivalente a um spinor de Dirac. Não é igual, ele não pode ser Majorana vai. Isso não tem. Majorana vai em 4 dimensões da zero. A gente já mostrou isso aí no nosso curso de elétrico. Mas ele é equivalente porque ele basta ter a quiralidade left. Quer dizer, a quiralidade White do Fermi de Majorana existe, mas ela nada mais é do que uma réplica conjugada de carga da quiralidade left. Então, essa é a questão. Agora deixa eu apagar isso aqui e ver o que o Gabriel está falando aí. Então, se a gente vamos pegar o termo de massa, de Dirac. Θ left barrado, θ right. Seria o termo de massa. Termo normal, geral. Se esse termo é Majorana, então nós sabemos que o θ left é aqui. Ele é Majorana, então C é igual a θC igual a θ. O θ left é o θ right C. Então o θ left é C, θ right. Barrado, transposto. Ou seja, isso aqui é C, θ right barrado, vou botar aqui, é θ right dagger, gama zero, transposto. Então isso aqui é C, gama zero, transposto, θ right star. Vou colocar assim. Então, isso aqui é o θ left. Então, θ left barrado, que é o que eu preciso, aqui vai ser barrar, é pegar o objeto, C, gama zero transposto, θ right star. Vai pegar o objeto dagger, gama zero. Isso é o meu θ left barra dagger, gama zero. Então isso aqui vai me produzir θ right transposto. Gama zero dagger é gama zero. Então aqui vai ficar o gama zero transposto. C dagger é C menos 1. E aqui fica o gama zero. Então agora aqui eu posso colocar um C menos 1 e um C. Então isso aqui fica θ right transposto. C é menos 1. Agora, C gama zero transposto é menos gama zero. Gama zero é 1. Então sobra um sinal menos aqui no final do jeito. Então a gente mostra que o
para o espinor de Majorana, eu sei que o θ left barrado dele é menos o θ right transposto C menos 1. Então, se nós levamos isso no termo de massa, o termo de massa ele se reduz agora a menos θ right transposto C menos 1 θ right. Ou seja, o que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando a representação 0,5 do grupo de Lorentz e fazendo o produto tensorial pela representação 0,5. Então, isso aqui me dá 0, 0 mais 0, 1. Então, eu tenho um escalar aqui dentro, que é essa combinação aqui. Eu posso formar também uma combinação vetorial. Basta que... O que é o vetor que está contido aqui nesse produto? O vetor que está contido nesse produto é o sigma mini, é a parte dual do sigma mini. Então, no fundo, você pode formar um termo de massa só tendo espinores light. Você não precisa, porque geralmente o que a gente sabe da teoria de Dirac, né, é que eu preciso, para formar a massa, eu preciso acoplar a componente left com a right. Mas isso é verdadeiro só para o espinor de Dirac. Se você tem um espinor de Majorana, você pode formar uma massa que não que não acopla as duas quiralidades. Você pode formar uma massa só com fermo left ou só com fermo right. Então, o termo de massa de Majorana, na verdade, ficou assim. Quer dizer, claro, mais aqui, mais o M, θ right barrado, θ left. Porque aí você pode, quer dizer, no fundo você está jogando aqui o conjugado complexo disso, é só mais o conjugado complexo disso. Então, você com uma quiralidade só, você forma um termo de massa, mas não é o termo de massa de Dirac, você forma um fermo de Majorana. Então, os espinores estéreis, que são esses espinores, os termos estéreis, né, que não interagem com o modelo padrão, são esses termos muito massivos, que é quando você então introduz o mecanismo de massa de Majorana, você introduz o Higgs, que vai acoplar essas quiralidades, aí você tem que mudar o grupo, tem que mudar a simetria, mas aí quando você gerar o fermo de Majorana, você vai gerar um fermo de Majorana muito massivo, mas ele é feito só com a quiralidade lá. Então não tem nenhum conflito de princípio não, tá certo? Então a gente está entendendo que o fermo de Majorana, ele fica assim, bem, vamos dizer, bem sequinho, bem chutinho. Por quê? Porque a componente light dele, na verdade, você está fazendo isso aqui, mais C, θ, left, barrado, transposto. Então isso aqui é geral, qualquer que seja a representação. Agora, a gente pode se perguntar, só para finalizar, como é que ficaria um fermo de Majorana na representação de Weyl? Agora vamos pegar a representação de Weyl das matrizes gama, que é a terceira representação. Gama 0, então, é 0, 1, 1, 0. E os gama i's são 0, acho que a gente coloca aqui menos sigma, 0. Deixa eu fazer rapidinho, e aí a gente quer que nessa representação, a matriz gama 5, ela vai ser 1, 0, 0, menos, vou dar só uma olhadinha. Então, se a gente pegar 0, matriz gama 0, matriz gama 1, 0, menos sigma x, 0, 0, menos sigma y, 0, 0, menos sigma z, 0. A matriz gama 5 que nós escolhemos em geral é essa aqui, I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Se a gente tirar o quadrado dela, a gente quer que seja 1. Então, I2 é menos 1, vai ficar 0, 1, 2, 3, vezes 0, 1, 2, 3. Só para acertar o sinal aqui. Esse 1, ele vai passar esse 0. Esse 0 vai anticomutar 3 vezes. Então, vai dar um sinal mais menos. Aí vai ficar 0 ao quadrado, que é 1. Esse 1 vai anticomutar 2 vezes. Então não vai ter problema nenhum. 1 ao quadrado é menos 1. Aí o 2 anticomuta com 3. Fica mais aqui. Isso aqui é o menos 1, isso aqui é menos 1. Então essa, sendo I ou menos I, a gente ganha gama 0 ao quadrado igual a 1. Gama 5 ao quadrado igual a 1. Só vou acertar o I para ver como é que fica isso aqui. Se a gente fizer esse produto aqui, a gente vai ter o seguinte.
essas duas matrizes aqui finais, ó, fica 0, YZ. Tá? Então vai ficar menos YZ, 0, 0, menos YZ. Certo? Isso mesmo, né? Fica menos YZ, 0, 0, menos YZ. Aí se eu multiplicar por essa aqui, vai ficar 0. Essa aqui vezes 0, vai ficar 0. Isso. Aí essa aqui vai ficar XYZ, sigma X, sigma Y, sigma Z. Essa aqui vai ficar menos XYZ. E essa aqui vai dar 0. Então pode ser. E aí agora eu multiplico por 0, 1. Vai ficar menos XYZ, 0, 0, XYZ. Tá certo. Sigma X vezes sigma Y. Sigma X, né? Sigma Y vezes sigma Z, daí sigma X. Sigma X ao quadrado é 1. Então isso aqui vai ficar menos 1. Isso aqui está dando menos 1. É isso? Perdão. Esqueci do I aí, cara. Tá, menos X, Y, Z, perdão. Sigma Y, sigma Z é I sigma X. Sigma X ao quadrado é 1. Então isso aqui fica menos I. Menos I vezes a identidade 2 por 2. E aqui fica I vezes a identidade 2 por 2. Então se eu multiplicar por I, se eu botar um I, né? I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, me dá exatamente esse gama 5 aqui. Então o nosso matriz de gama 5, deixa eu botar aqui. Então nós temos uma representação de vários. Matriz gama 5 é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. E aí o que caracteriza a representação de vários é ter a matriz gama 5 na diagonal. Porque na representação de Dirac, o gama 5, na representação de Dirac, quem fizer vai ver que dá 0, 1, 1, 0. Ela é off diagonal, a representação de Dirac. O que caracteriza a representação de Dirac é a matriz de quiralidade ser diagonal. Por quê? Porque isso faz com que o projetor left, que é 1 mais gama 5 sobre 2, me dê 1, 0, 0, 0. E o projetor right, que é 1 menos gama 5 sobre 2, me dá 0, 0, 0, 1. Então, quando eu pegar um spinor, né, e decompuser esse spinor geral na representação de vários, a componente left dele vai ser, vamos dizer assim, A, B, 0, 0. E a componente right vai ser C, 0, 0, CD. Então, na representação de vários, o left é justamente a parte de cima, a componente de quiralidade left é a parte de cima, a componente de quiralidade right é a parte de baixo. Isso só na representação de vários. Muito bem. Então, vamos ver como é que fica isso. Deixa eu apagar isso aqui é geral. Vamos ver como é que fica então a cara do spinor de Majorana. Isso aqui é geral, Majorana. Agora, Majorana na representação de vários. Então ele vai ser o θ left, que é então, a parte left de qualquer spinor na representação de vai ser, sei lá, um alfa, beta, 0, 0, mais C, matriz conjugada. Vou botar aqui a matriz C, depois a gente acerta ela. Aqui é C, vou botar logo isso aqui. É o conjugado de carga, né? O conjugado de carga é C, vou botar isso aqui, é C. Θ left barrado, θ left da gama 0, transposto. Só para botar, então isso aqui vai ficar C, gama 0 transposto, θ left estar. Então isso aqui ficou C. Então esse pedacinho só aqui que eu vou trabalhar. Então esse pedacinho aqui é C, gama 0 transposto, alfa estar, beta estar, 0, 0. Agora vamos ver quem é a matriz de conjugação de carga nessa representação. Então C, gama 0 transposto, igual a menos, gama 0, C.
Gama zero nessa representação é 0, 1, 1, 0, é simétrico. Depois, C, gama 1 transposto, igual a menos gama 1, C. Estamos na representação de Weyl agora. Aí a matriz é 0, né? Tinha colocado é 0, menos sigma x. Então, essa matriz é 0, menos sigma x, 0. Simétrica. Então, é antissimétrica. Então, o sinal menos já aparece. C, gama 2 transposto, igual a menos gama 2C. Então, a matriz gama 2 é 0, menos sigma y, 0. Então, essa matriz é simétrica. Então, o sinal menos persiste. E a matriz gama 3 é antissimétrica. Então, o sinal menos some. Então, de novo, eu tenho uma matriz que comuta com gama 1 e com gama 3 e que anticomuta com gama 0 e gama 2. Então, vou apagar aqui. Nessa representação de Weyl, uma boa representação para o C de Majorana, quer dizer, para a conjugação de carga, perdão, a conjugação de carga na representação de Weyl também pode ser a menos de uma fase, gama 0, gama 2. Então, tá, então aqui eu vou ter C, e aqui eu posso pensar, C, gama 0 transposto, C menos 1, é menos gama 0 C. Então, vou chamar isso aqui de menos gama 0 C. Então, isso aqui vai ficar menos gama 0, conjugação de carga, gama 0, gama 2. Gama 0 ao quadrado dá identidade. Então, vai ficar menos gama 2. Gama 2 é uma matriz puramente imaginária. Então, eu posso multiplicar por I, posso botar aqui um I, como a gente fez no caso da representação de Dirac. Então, isso aqui vai ficar menos I gama 2. Então, na representação de Weyl, isso aqui pode ser escrito como sendo menos I gama 2. Acho que eu botei gama 2 em cima. Tá certo. Vou apagar isso aqui. Então, a matriz gama 2 é 0, menos sigma y, 0. Eu vou multiplicar isso por alfa estar, beta estar, 0, 0. Então, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar a componente baixa. Então, o que isso está me dizendo é o seguinte, que isso tudo aqui está me dando isso aqui, ó, sigma y, alfa estar, beta estar. Então, isso aqui está me dando mais 0, 0 e sigma y, alfa estar, beta estar. Estou colocando isso porque quando a gente for fazer a formulação de superespaço, em geral os livros adotam os espinores de Majorana na representação de Weyl, que é a chamada representação do Van der Waals. E aí facilita muito a vida. Então, a estrutura do espinor de Majorana na representação de Weyl é muito conveniente, porque ele fica assim, ó. Esse espinorzinho superior aqui, alfa, beta. E aqui a gente tem a matriz I, sigma y, atuando em alfa estar, beta estar. Então, basicamente, a componente inferior dele é o conjugado complexo. Quer dizer, na verdade, o que é I sigma y? É a matriz epsilon, aquela matriz antissimétrica 2 por 2. É aquela matriz epsilon, que é 0, 1, menos 1, 0. É a matriz I sigma y. É o leptívita bidimensional. Eu estou com um leptívita no espaço espinorial, que é bidimensional. Então, essa é a estrutura do espinor de Majorana na representação de Weyl. Perfeito. Então, ou seja, está dito, ó, o espinor de Majorana está determinado pela sua componente left. O bom da representação de Weyl é que ela quebra o left e o right dessa forma. E o right é uma réplica do left, no espaço conjugado complexo. Então, esses detalhezinhos, que é bom a gente colocar, porque não ficam muito claros em geral, para evitar que a gente fique, às vezes, confundindo aspectos gerais com propriedades particulares de representações, tá certo? Muito bem. Então, voltando aqui, o que eu queria falar? Então, a gente já sabe o que é o espinor de Majorana, sabe as particularidades. Deixa eu apagar isso aqui. Então, agora, nós estamos lidando sempre com espinores tomando valores numa álgebra de grade. Então, lembrar sempre que qualquer que seja o espinor, as componentes, duas componentes espinoriais sempre anticomutam.
Então, isso aqui nós temos numbers. E θ alfa vezes θ alfa, então é igual a zero. Θ alfa, qualquer componente ao quadrado é zero, devido à anticommutação. Uma outra propriedade importante é, se eu pegar, né, θ alfa, θ beta, então se eu pegar um espinor de 4 componentes, vamos dizer assim, o polinômio mais geral que eu posso formar a partir das componentes de um espinor θ, né, ele vai, o conjunto de componentes que eu posso formar seria alguma coisa do tipo 1A alfa, θ alfa, mais 1B alfa beta, θ alfa, θ beta, mais 1C alfa, beta gama, θ alfa, θ beta, θ gama, mais 1B alfa, beta, gama, delta, θ alfa, θ beta, θ gama, θ delta. Por quê? Porque eu tenho 4 componentes. Se eu fizer uma expansão polinomial, a quinta potência já vai repetir pelo menos o índice, e aí vai dar zero por causa da anticommutação. Então, a expansão mais geral de um polinômio que seja função de um espinor de Majorana. Por que Majorana? Porque todas as componentes eu posso pensar que elas estão sujeitas a uma condição de realidade. Então, vamos dizer, eu estou escrevendo isso aqui na representação de Majorana. O espinor de Majorana é real. Então, se eu pegar um espinor de Majorana na representação de Majorana, eu posso escrever isso aqui. Então, isso aqui me fixa, né, até a quarta potência. Agora, como esses 3 números aqui anticommutam, eu posso sempre imaginar que um objeto que é cúbico aqui, ele, na verdade, esse objeto B alfa beta, ele tem que ser antissimétrico. Porque θ alfa, θ beta é antissimétrico. Então, B alfa beta é antissimétrico. Os índices alfa e beta vão de 1 a 4. Então, isso aqui tem 6 componentes. C alfa beta gama, como esses 3 são anticommutantes, né? Isso aqui, na verdade, eu posso escrever como se fosse alguma coisa do tipo epsilon, alfa, beta, gama, delta, e aqui um coeficiente C' delta. Eu tenho uma dualidade. Isso aí é leptívita, quadridimensional. Quer dizer, se eu pegar combinação de 3 objetos, eu tenho θ1, θ2, θ3, θ4. Tem 4 objetos. Se eu quiser, eu tenho que pegar 3 deles, mas todos os 3 são diferentes. Então, na verdade, eu vou pegar a combinação de 4, 3 a 3, que vai me dar um 4. Então, na verdade, realmente, esse coeficiente aqui, ele vai me dar apenas 4 componentes independentes. Por isso que eu posso colocar essa relação de dualidade. E aqui, o D, alfa, beta, gama, delta, é completamente antissimétrico de 4 índices. Então, ele só pode ser proporcional ao epsilon, alfa, beta, gama, delta, vezes um certo escalar, que eu vou chamar de D. Então, aqui eu tenho 4 componentes. E aqui eu tenho, na verdade, uma componente. Então, na verdade, esse objeto aqui, bom, se eu quiser, eu posso pensar que eu vou pegar o termo independente de θ, vamos colocar aqui, chamar assim, termo a zero, mais, então eu tenho um objeto aqui, tenho 4 aqui, 5, 11, 15, 16. Então, esse objeto aqui, na verdade, contém 16 componentes independentes, né? Está certo mesmo? Aqui é 1, 4, 5, 5, 6, 11, 11, 4, 15, 15, 16. Está certo. Isso vai ser importante, porque isso é o supercampo em 4 dimensões. Foi assim que Salange decidiu introduzir a noção de supercampo. Como o Léo explicou, a gente vai para o superespaço e joga a parte anticommutante como se fosse uma expansão polinomial. Lembrar a vocês uma coisa, só quero chamar a atenção, porque assim, os detratores da supersimetria que a gente encontramos lá no IFT nessa quinta-feira, né? O cara chegou até a chamar praticamente quem faz supersimetria de rustido. Aí eu tive que mudar meu seminário praticamente quase todo. Eu guardei 15 minutos do meu seminário para botei aquela. Então, quer dizer, uma hora eu falei, ó, Dira que é tudo menos enrustido. Se tinha alguém que não era enrustido, Dira que estava. Dira que não era mesmo, era quietinho, mas a gente sabe das histórias dele. Que hoje seriam até consideradas a sério. Então, ele era nada de enrustido. Então, a supersimetria,
ela foi introduzida, né, por Salan Strasdie, né, dentro dessa perspectiva de criar um novo espaço. Então, não vamos pensar, superespaço, isso é uma coisa... Não, superespaço, na visão de Salan Strasdie, na visão da supersimetria, o superespaço é um espaço físico. Não é que eu crio um espaço auxiliar para eu fazer cálculos e depois eu esqueço, não. O que eles estão dizendo é o seguinte: a natureza quântica do espaço-tempo, ela pode residir nas componentes do superespaço, nas componentes fermiônicas do superespaço, porque são objetos que anticomutam. Então, eles não podem ter uma representação clássica real, não são variáveis clássicas reais. Então, é só para colocar isso claro. Na nossa escola, nós não tratamos o superespaço de uma forma utilitarista. A gente usa, faz dele o que quer e joga fora no final do dia. Não, o superespaço tem um significado físico. As 4 componentes finais, elas são... Uma vez eu estava numa escola e eu fui conversar com o professor Gross, ele estava dando umas aulas de corda. E aí eu fiz uma pergunta a ele, e ele me respondeu, eu fiz uma pergunta que ele me respondeu com uma pergunta. Mas para você, que a minha pergunta tinha a ver, o superespaço é físico ou não? Eu falei, não, para mim o superespaço é físico, as coordenadas fermiônicas são físicas. Né? Aí meia dúzia de pessoas quase me bateram na audiência. Ele falou, não, é isso mesmo. Na visão correta, as componentes do superespaço fermiônicas, elas são coordenadas fermiônicas que a gente não observa. São indiretas, né? São coordenadas tipo confinadas, né? Mas elas são... o superespaço não é um espaço auxiliar. Não é que nem o espaço-tempo de Minkowski, eu jogo o tempo fora. Eu jogo o tempo para o espaço. Então, crio um quadro vetor, CTX. Isso é meramente auxiliar? Claro que eu posso não fazer relatividade usando esse espaço, mas eu não estou desqualificando a 4ª componente. A mesma coisa do superespaço. Eu posso fazer supersimetria ignorando o superespaço. Não existe superespaço para mim, mas existe supersimetria. Agora, qual é o espaço-tempo adequado para a representação da supersimetria? É o superespaço. Então, as coordenadas fermiônicas, elas são as coordenadas extras que são tratadas igualmente, apenas elas são coordenadas de natureza fermiônica, portanto, não podem ser observadas pelo chamado princípio da superseleção. Só por isso. Então, nós vamos precisar dessa expansão e depois a gente vai observar quais são os objetos antissimétricos. Por isso que eu coloquei aquelas coisas no início da aula de hoje. Quais são os objetos antissimétricos, quais são as matrizes antissimétricas que eu posso formar no espaço espinorial? A própria matriz de conjugação de carga, as matrizes, a matriz gama 5C e as matrizes gama mi, gama 5C. Então eu posso expressar esse B alfa beta como sendo alguma coisa como um escalar vezes C alfa beta. Quer dizer, o conjunto mais completo no espaço fermiônico, no espaço da álgebra de Clifford de 4 dimensões, o conjunto completo de matrizes 4x4 antissimétricas que eu tenho à disposição são essa aqui, mais uma outra aqui que eu posso chamar, sei lá, de S maiúsculo, vamos chamar de A, já quero chamar de A grande, chamar de S, chamar de S pequeno mesmo, chamar aqui de 5, que gama 5C alfa beta, essa matriz é antissimétrica, e depois alguma coisa que vai ser tipo Rho mi, gama 5, Rho mi, gama 5, alfa beta. Então, na verdade, se eu fizer essa representação aqui do grupo de Lorentz, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 2 índices tenoriais em forma antissimétrica. Eu tenho que ter 6 componentes. Ó. 4, 5, 6. Então, eu posso remeter essas 6 componentes a vetores, a escalares. Então, isso aqui deveria ser um escalar no espaço-tempo. Então, quer dizer, essa representação aqui, ela contém para nós um escalar, um pseudo-escalar, ou não sei, depois eu defino as propriedades de quiralidade, pode dizer 2 escalares mais um quadro vetor, que pode ser também pseudo-vetor, vai depender da... Então, na verdade, eu sei que
Então isso aqui é um escalar. Isso aqui tem 4 índices quinoriais. Isso aqui é um espinor. Então eu tenho nesse objeto aqui eu tenho um escalar, um espinor. Aqui eu tenho 2 escalares, um vetor. Aqui eu tenho, de novo, isso aqui é equivalente a um único índice. Então aqui eu tenho um outro espinor e aqui eu tenho um outro escalar. Então uma coisa interessante, aparece um vetor aí. Então isso aí já posso fazer teoria de gate. Apareceu um vetor. Como diz o colega, enrustido. Tem um vetor que mora aqui, né? Então isso aqui que seria o supercampo, ele tem um escalar, um espinor, 2 escalares, um vetor, um espinor e outro escalar. Então isso vai ser um supercampo que nós vamos usar mais na frente. Independentemente de supersimetria, o que nós estamos fazendo aqui é pura teoria de grupo. Nós estamos pegando uma expansão polinomial nas componentes do término de espinor de Majorana. Estou chamando a atenção porque está nesse contexto para não ter que falar nisso depois. Então isso aí já está compreendido, a gente volta a isso depois. Agora, outra coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte: propriedade dos espinores de Majorana, que eu já tinha falado aqui rapidamente. Você tem 2 espinores de Majorana, vamos dizer que eu tenho θ, vamos dizer epsilon e θ. São 2 Majoranas. Independentemente agora da representação, não tem nada a ver com representação. 2 espinores de Majorana. Então, se eu formar essa combinação aqui, epsilon barrado θ, isso aqui é sempre dado θc barrado epsilon c. Nós já tínhamos, eu acho que, mostrado isso lá no início desse curso mesmo, né? Agora, se esses espinores são Majorana, isso aqui é a mesma coisa aqui. θ barrado epsilon. Então, isso aqui agora é só para Majorana. Isso aqui é geral. Agora, se esses espinores são Majorana, então isso aqui é θ barrado epsilon. Isso aqui vai só para Majorana. Então, no caso de espinores serem Majorana. Se eu pegar essa combinação, epsilon barrado, gama mi, θ. Isso aqui é menos θ conjugado de carga, gama mi, epsilon conjugado de carga. Isso aqui também é geral. Então, para Majorana, se os dois agora são Majorana, então nós vamos ter que epsilon barrado, gama mi, θ, menos θ barrado, gama mi, epsilon. E aí é claro que para um espinor de Majorana, então, θ barrado, gama mi, θ é igual a 0. Então a gente vê que justamente aquilo que seria a corrente eletromagnética, ela é nula no término de Majorana. Então essa combinação aqui vai. Se nós pegarmos, vou apagar isso aqui. Vou dar um intervalinho daqui a pouco, tá? Nós pegamos essa combinação, epsilon barrado, gama mi, gama 5, θ. Essa combinação que também essa passa a ser simétrica, θ barrado, gama mi, gama 5, epsilon. Isso aqui é geral, perdão. C e C. Então isso aqui é geral. É claro que no caso de Majorana, isso aqui mesmo, epsilon barrado, gama mi, gama 5, é igual a θ barrado e gama 5. Isso também vai para 2 términos, 2 espinores de Majorana. Isso independente da representação, tá certo? Vocês podem mostrar isso tudo aí, independente. A gente já mostrou, acho, no início do curso, pelo menos a gente precisou, eu acho, de usar essa propriedade aqui, e se não me engano, essa propriedade aqui. A gente usou para términos de Majorana. Mas aí a demonstração é só álgebra de matrizes C, barrado, é álgebra mesmo de matrizes de Dirac. Tá certo. Depois a gente tem epsilon barrado, sigma mini, θ. Então isso aqui é menos
teta conjugado de carga barrado sigma mini epsilon conjugado de carga. De novo, isso é geral, qualquer estrutura satisfaz é isso. Agora, no caso de Majorana, o sinal é só trocar essa combinação, é antissimétrica. Então, epsilon barrado, sigma mini teta, menos teta barrado, sigma mini epsilon. Então, acho que eu esqueci de fazer aqui gama 5 puro, né? Então, gama 5, epsilon barrado, gama 5 teta, teta C barrado, gama 5 epsilon C, geral. A Majorana, se os dois forem Majorana, essa propriedade se deveria. Epsilon barrado, gama 5 teta, teta barrado, gama 5 epsilon. Então, por exemplo, devido a essa antissimetria, para um término de Majorana, teta barrado, sigma mini, teta, igual a zero. Por causa dessa propriedade aqui. Quem se anula, então, é o gama mi e o sigma mi. Tá certo? Então, só são propriedades rasas, né? Mas é só a gente, quem não sabe, aprende, quem sabe, só se recorda. Deixa eu apagar isso aqui. Olha, para dar um intervalinho já, só para lembrar uma coisa aqui. Vamos fazer rapidamente as propriedades entre os bilineares fermiônicos, que vem com o rearranjamento do Peirce. Então, você fazer aqui o rearranjamento só rapidinho do Peirce, né? Só lembrar o seguinte, vamos lembrar da nossa base das matrizes na álgebra de Euclides. Vamos dizer que a gente tem as seguintes matrizes. Nós temos a identidade, temos as matrizes, vamos botar a matriz gama 5, aí temos as matrizes gama mi, temos as matrizes gama mi, gama 5, temos as matrizes sigma mini. Então temos essas matrizes aqui. Na verdade, né, quer dizer, tem 1, 2, 6. 6 e 4, 10, 10 com 6, 16. São as 16 matrizes independentes que a gente usa na álgebra. Na verdade, essa matriz aqui, como a gente já sabe, aí ela está ligada a essa matriz aqui. Na verdade, essa matriz aqui é o dual da combinação completamente antissimétrica do produto antissimetrizado de três matrizes gama. Então, na verdade, tem epsilon, mi,